Ao longo da sua história, Paulus Editora sempre esteve atenta à realidade de cada tempo e foi pensando nisso que agora, em 2025, ela lança seu novo periódico, O Domingo Celebração da Palavra de Deus. Esse material pensado para todas as pessoas, mas especialmente para diáconos e ministros leigos, para auxiliá-los na condução das celebrações em nossas comunidades. E é sobre essa novidade que a gente conversa hoje com o Padre Antônio Iraildo. Padre, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado, Jennifer. Uma satisfação estar aqui para a gente conversar junto sobre esse periódico que acabou de nascer. Tá fresquinho, Sim. saindo do forno, uma novidade. Justamente. Padre, antes da gente entrar, no tema realmente do nosso episódio, a gente pede para que o convidado ele sempre se apresente a quem nos assiste, a quem nos acompanha. Então, quem vos fala é o Padre Antônio Iraildo, eu sou padre paulino e hoje eu atuo na editora com essa responsabilidade de coordenar os nossos periódicos. Também na Paulus, eu sou professor, dou aula na nossa faculdade FAPCOM e assumo com muita alegria no meu coração a missão de comunicador da alegria, que é o próprio Jesus Cristo, né? Que é a nossa missão de viver e comunicar Jesus, caminho, verdade e vida. Com certeza, e a Paulus, assim, a gente não está falando de um material isolado, Padre? A gente está falando de um material que nasce de um setor, de um departamento da Paulus Editora, que é justamente aí essa parte, esse setor dos periódicos. Vamos apresentar primeiro para quem nos acompanha o que é esse departamento, o que são os periódicos da Paulus, quem está envolvido nesse trabalho. Então, é um setor que, na verdade, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho assim para a história. A Paulus nasceu na Itália em 1914, fundada pelo padre Tiago Alberione, o bem-aventurado Tiago Alberione. Alberione tinha uma sede imensa da palavra de Deus. E ele percebia que a palavra, aos pouquinhos, as pessoas estavam deixando de participar da igreja, quer dizer, de ir à igreja. Sim. E ele pensou, nós temos que ir ao povo, a igreja tem que ir ao povo. Então, quando a congregação nasceu, desde o início, o cerne, digamos assim, o DNA da nossa congregação religiosa é viver e fazer com que a palavra de Deus corra veloz. Então, o setor de periódicos é um desses instrumentos da Paulus para que a palavra de Deus corra veloz ao encontro das pessoas. Então, aqui no Brasil, desde quando chegaram os primeiros paulinos, eles se preocuparam muito com isso. Então, primeiro, imprimir, preparar bem o evangelho. E já começaram a publicar o evangelho. E depois, os periódicos, né? Especialmente um dos periódicos mais tradicionais aqui do Brasil, que é o Domingo. Sim. O Domingo circula por todo o Brasil. E depois, o Domingo, que é especialmente para as celebrações das missas, e o Celebração da Palavra, que é sobre esse tema que nós estamos conversando. Este ano, de 2025, o Celebração da Palavra completa 50 anos. Então veja que a Paulus tem uma história de dedicação em preparação a esse material que ajuda o pessoal das comunidades a celebrar bem a palavra de Deus. Então, é uma equipe constituída por paulinos, por colaboradores leigos e uma equipe que está sempre atenta a preparar aquilo para que ao povo receber esse material seja um material que, para além de um material que, digamos assim, está aqui, é apenas um material. Não, esse material, ele antes de tudo, ele é rezado, ele é pensado e ele é elaborado com muito esforço e uma equipe muito bem dedicada, a equipe da Paulus. Com certeza, acho que toda essa equipe, e a gente até refletiu isso no começo, a gente sabe que, infelizmente, as nossas comunidades sofrem em algumas situações, a escassez de sacerdotes, então, de ter as missas. Então, a gente precisa cada vez mais contar com a missão dos nossos diáconos, com os nossos ministros leigos, e esse material é pensado especificamente para eles, assim, especialmente para eles. Vamos apresentar um pouquinho desse periódico para quem nos acompanha? Isso. Primeiro, como já me referi,
a importância da palavra de Deus, que Alberione considerou como algo fundamental para nós, porque é fundamental para a igreja. A palavra de Deus, ela é central na espiritualidade da nossa igreja. Então, primeiro, é muito bom considerar isso, o aspecto fundamental e necessário da palavra de Deus para a vida do crente, daquele que professa a sua fé. No caso, nós que professamos a nossa fé católica, apostólica, romana, a palavra de Deus é centralidade. E isso a igreja destacou em vários momentos da sua história, sobretudo nos inícios, quando as primeiras comunidades cristãs se reuniam em casa, porque, como a gente sabe, nos inícios não tinha uma igreja já constituída com tudo que a gente, olhando para hoje, né, grandes catedrais, construções enormes. Não, tudo começa da manjedoura, tudo começa pequenininho e as comunidades se reuniam em casa. A casa constitui um aspecto muito importante desde os primórdios da nossa fé. Então, a palavra de Deus se fazia presente ali na casa. As pessoas ouviam, meditavam e viviam a palavra de Deus, né, nesse contexto. E assim por diante. Nós vemos um momento na igreja que deu muita ênfase à palavra de Deus, retomando as origens, que foi o que nós chamamos Concílio Vaticano II. A partir do Concílio Vaticano II se deu ainda mais uma ênfase à importância da palavra de Deus na vida das comunidades, na vida de cada cristão. Então, um documento muito importante para isso é a Dei Verbo, que a Dei Verbo destacou, enfatizou que a Bíblia é a alma da teologia. A Bíblia é a fonte da revelação divina, então ela é central, né? Assim como a Sacrosanto Concílio, é um outro documento muito importante que destaca a importância da palavra de Deus. A Sacrosanto Concílio diz: a fé nasce do anúncio. E ainda reafirma que a igreja é alimentada tanto pela Escritura, pela palavra de Deus, como pela Eucaristia. Então, Jennifer, na celebração, nós temos duas mesas, no caso da celebração eucarística. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, o pão eucarístico. Ambas as mesas convergem para o mesmo objetivo. A palavra de Deus é alimento, a Eucaristia é alimento. Então, a palavra é um alimento para nós. Por isso, a importância das comunidades se reunirem para se alimentarem da palavra de Deus. E isso é uma garantia dada pela igreja. É muito importante a reunião para a celebração do culto, para a celebração do Dia do Senhor, como nós chamamos, para a celebração da palavra, justamente porque ela é alimento. Perfeito. E esse material, assim, quais as características a gente consegue destacar, né? Pensando em responder a esse apelo de ter a palavra, né, no centro da nossa fé. Muito bem. Então, vamos observar esse material. Ele foi, como você já se referiu, ele tem um público para o qual ele tem toda a predileção. Sim. Porque, pessoal, um grande desafio nas comunidades é a preparação dos agentes, dos ministros e das ministras, leigos e leigas, a preparação no sentido de formação bíblica. Sim. As nossas comunidades espalhadas pelo Brasil afora, nem todas o padre pode estar presente semanalmente, mensalmente. Às vezes, a nossa realidade de igreja no Brasil ela é muito diversificada. Sim, sim. E em vários lugares do Brasil, o padre não consegue atender todas as comunidades como ele gostaria. Então, no plano de pastoral da paróquia, ele tem pessoas que ele delega, né, para assumir esse compromisso de ministra da palavra, e tem os diáconos também. Então, esse material, ele se dirige especificamente para todo mundo. Você que não é animador de comunidade, né, é diácono, você também pode ter esse material em mãos, porque você vai acompanhar as celebrações com esse material em mãos e, inclusive, você pode
consultá-lo na sua casa com muito carinho, porque aqui está todo preparado para que cada pessoa usufrua. Mas o diácono, ele preside a celebração. O ministro da palavra, ele também coordena a celebração. A ministra da palavra também, é muito bom a gente destacar isso, são ministros e ministras da palavra, inclusive, por esse Brasil afora, o número de mulheres que estão à frente das comunidades é imenso. Sim, É um com número certeza. enorme, porque são homens e mulheres que entregam a sua vida a serviço da palavra de Deus. Então, todos eles precisam de formação. Então, além de ser um material que é para ajudar no momento mesmo da celebração, ele também prepara. Né? Uma coisa muito importante. Então, você, diácono, ministros e ministras leigos e leigas, tendo acesso a esse material, você tem a possibilidade de melhorar a sua formação. Porque aqui nós temos, só vendo o roteiro. Primeiro, é um material que ajuda na celebração do domingo. Perfeito. Celebração dominical. Já vem todas as partes da celebração da palavra de Deus. Tudo bem preparadinho. Depois tem um reforço para os santos do mês. Uma mini biografia, um pouquinho para deixar a gente sempre mais inspirado por aqueles que já viveram a fé e testemunharam a fé antes de nós, que é uma fila imensa de santos. Com certeza. E, inclusive, valorizando muito aquilo que para nós no Brasil é uma força enorme, que é a devoção aos santos, a devoção à Nossa Senhora. Esse material também dá muito ênfase à formação mariana, porque Nossa Senhora, no coração do povo brasileiro, no coração todo católico, tem um lugar especial. Sim. Então, esse material também traz essa sensibilidade a partir da devoção popular. Adoração ao Santíssimo Sacramento, que é muito comum nas comunidades fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Aqui também você tem essa possibilidade de preparar melhor ainda. Celebração para velórios, esse país afora, muitas vezes o padre não pode estar presente, o ministro, delegado para isso, ele pode fazer essa celebração, que a gente chama de celebração para velório, que são as exéquias. Assim como visita e comunhão aos enfermos, então material preparado para você ser mais presença na vida das pessoas que mais precisam. Leitura orante da Bíblia, muito importante, porque essa é a ênfase que o material dá, né? Sempre Sim. a presença vital da palavra de Deus. Visita e bênção às famílias e um pouquinho de catequese acerca de vários temas referentes à fé, que nós chamamos de conhecendo melhor a nossa fé. Conhecendo melhor a Bíblia. Muito importante a formação bíblica. Aliás, a animação bíblica é fundamental, porque é a Bíblia que ilumina toda a pastoral. Todas as pastorais das nossas comunidades, das nossas dioceses, das nossas paróquias, em primeiro lugar, deveria ter uma animação bíblica. Então, esse material, ele tem justamente esse objetivo de animar biblicamente as nossas comunidades espalhadas pelo Brasil. E orações diversas, né? Tem orações populares, orações várias aqui que você pode usufruir no seu dia a dia. E os cantos litúrgicos para as comunidades cantarem também, porque quem canta reza duas vezes. Com certeza. No dia de Santo Agostinho. Então, pessoal, é um material preparado com muito carinho, com capas bonitas e com conteúdo muito profundos, para que as nossas celebrações sejam animadas e a nossa fé seja dinâmica. Com certeza, e padre, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com o senhor ou acompanhar algum material produzido pelo senhor, o senhor sempre enfatiza sobre a questão do preparo, adequado da liturgia, e o senhor até tem uma frase que é: uma liturgia bem preparada é verdadeira catequese. Escutei o senhor falando isso uma vez, isso ficou ressoando em mim, porque, de fato, quando a gente se prepara para viver aquela celebração, aquela liturgia, a gente sai... É uma catequese, realmente, né? E acho que isso evidencia a importância dos nossos párocos também conhecerem esse material e incentivarem que os seus fiéis também conheçam, né? Assim, fazer esse trabalhinho, assim, começando com os nossos padres também. Com certeza, Jennifer. Primeiro,
certamente o padre, como ele tem a sensibilidade para atender bem todas as pessoas da sua paróquia, ele tendo tudo que ele já tem lá na paróquia, e agora ele acrescentando esse material para os animadores de comunidade, ele vai ter uma força, porque as pessoas que estão juntas com ele nessa missão, estando mais bem preparadas, ele vai ter o projeto de pastoral dele muito vivo. Com certeza. Então, o primeiro apelo é que o padre, cada padre aí das paróquias espalhadas pelo Brasil, possam conhecer esse material, viu? Inclusive, se for o caso, né, Jennifer, a Sim, Paulus envia um para conhecer, sim. né, para Um apreciar, spoiler. para degustar, Sim, porque sim. como é um material novo, é muito importante essa divulgação. Então, primeiro, o pároco, muito importante que ele conheça esse, essa revista que nós chamamos Celebração, o domingo, Celebração da Palavra de Deus. E tendo esse material em mãos, formar grupos de formação, formar grupos para a formação ligada à formação bíblica, à formação litúrgica, que tudo isso aqui ele vai conseguir encontrar aqui. Viu? E assim, os diáconos das comunidades, que também têm essa missão, em primeiro lugar, do altar, do atendimento às pessoas necessitadas, os pobres. Então aqui tem uma força, né, que o ajuda nisso, além da celebração própria do domingo, também aquilo que colabora para ele, por exemplo, visita aos doentes, bênção do Santíssimo Sacramento, adoração ao Santíssimo Sacramento, etc. Realmente, assim, quando a gente se forma, a gente consegue viver a nossa fé de uma forma mais plena, e acho que a gente acaba com esse material também contribuindo com toda a igreja, né? Não com uma comunidade, ou outra, mas a gente chega, e faz o bem Uhum. a uma dimensão muito maior, né? Uma dimensão universal mesmo, né, padre? Com certeza, Genevieve. Então, talvez eu pudesse destacar dentro do que esse material propõe, já que nós estamos falando da importância da animação bíblica. Primeiro que uma celebração, e você reforçou bem, que toda a liturgia bem celebrada é uma verdadeira catequese. Isso os padres, os bispos, o Papa Bento XVI costumava dizer essa expressão acerca da importância de uma liturgia bem celebrada. Sim. O Papa Francisco, que nos deixou um legado tão, mas tão necessário e um legado que nos enche de alegria. Ele dizia, Jennifer, orientando os padres, e isso aqui também serve para os animadores de comunidade, para os diáconos, para as animadoras de comunidade na preparação da homilia, porque no momento da celebração da palavra, lá na comunidade, quem faz a homilia é aquele que está coordenando a celebração, Sim. o animador da celebração, aquele que está como o ministro da palavra. Então, o Papa Francisco ensinou a gente a fazer uma síntese, porque é muito importante meditar a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus preencha o nosso coração, mas na hora de fazer a homilia, que a homilia significa justamente a iniciação no mistério que nós estamos celebrando. Sim. O Papa Francisco, os padres, bispos, e aqui animadores de comunidade, diáconos, animadores de comunidade. Para a gente não falar muito, o Papa insistia numa homilia de 7 a 10 minutos. Se ficar nos 7 minutos, Melhor melhor ainda. ainda. Mas a gente precisa se preparar para isso. Não é fácil. Então o Papa dizia assim, ó, ele sugeriu 3 palavras para a gente sintetizar um texto que nós lemos e meditamos da palavra de Deus. A liturgia da palavra, nós ouvimos, então vamos fazer a nossa homilia. O Papa disse, pense em 3 palavras e faça com que as pessoas experimentem o mistério a partir dessas 3 palavras. Primeiro, uma ideia. Uma ideia. Qual a ideia que a palavra de Deus nos transmitiu?
Uma ideia. Segunda, uma imagem. Que imagem a palavra de Deus formou em meu coração? E aí o ministro e a ministra da palavra e o diácono, lá na celebração da sua comunidade, depois de meditar a palavra de Deus e preparar para isso, ele vai conseguir dizer qual foi a imagem. E as pessoas estão todas atentas. E por fim, um afeto. Um afeto. Então, essas 3 palavras nos ajudariam a fazer uma boa homilia, para que o povo de Deus, ao término da celebração, volte para casa com o coração ardendo de alegria, como saiu, como ficaram aqueles discípulos de Jesus que voltavam de Emaús. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras. A palavra de Deus é para arder o nosso coração no sentido de nos animar, nos entusiasmar, nos deixar com brilhos nos olhos para a vida, que é maravilhosa. E é a vida que Deus nos deu, que é alimentada pela palavra de Deus, que faz os nossos olhos brilharem. Então, uma ideia, uma imagem e um afeto. Isso pode ajudar muito, viu? Então, a ideia de preparar um material como esse é justamente para que os animadores de comunidade, as animadoras, os diáconos e todo o povo de Deus deixe que o seu coração arda de alegria, porque ouviu e porque vive a palavra de Deus. E esse é um desafio cada vez maior, né, Padre? Porque nossas comunidades são tão diversas e acho que os religiosos, né, os sacerdotes, os diáconos e os ministros fazer assim, se fazer entender, né, assim, o Papa Francisco, o senhor mencionava, ele tinha uma característica muito especial de falar, né, assim, ele não usava as palavras mais difíceis, ele se fazia entender. E acho que esse desafio que cada vez mais quem conduz as nossas celebrações precisa estar sempre atento, precisa estar olhando para aquela realidade e falando de uma forma com que realmente o povo entenda, acho que baseado nesses pilares, é sempre uma ajudinha muito bem-vinda, né? Com certeza. Exatamente. Jennifer, é muito importante que a palavra seja acessível. Sim. O máximo possível. Não adianta um vocabulário Todo refinado, rebuscado, elucubrações. A fé, e sobretudo para o nosso povo das comunidades, a fé para todos nós é um dom. E esse dom se dá na simplicidade. A palavra de Deus precisa ser, por assim dizer, traduzida. E é isso que a Paulo se esforça para fazer. Com todos os nossos materiais que circulam pelo Brasil afora, o interesse é justamente esse, para que a palavra de Deus corra veloz e de modo que as pessoas tenham acesso a ela de modo descomplicado. Né? Sim. E esse material que nós preparamos como celebração da palavra de Deus é uma tentativa de somar nesse movimento de tornar a palavra de Deus acessível a todos. Com certeza. E, Padre, a gente tem, né, o folheto o domingo, como o senhor mencionou. Agora a gente, né, conta com esse novo material, o domingo, celebração da palavra de Deus. Pode ser que as pessoas confundam, mas qual que é a diferença? Vamos explicar qual que é a diferença de cada periódico para que o nosso público consiga entender? Então, no caso aqui, como nós estamos falando da palavra de Deus, todos os folhetos contêm a palavra de Deus. O objetivo deles é esse. A Uberione queria e fez esse esforço de que a palavra de Deus chegasse às pessoas. Né? Por isso ele ficou entusiasmado com os meios de comunicação. Porque os meios de comunicação que faz a palavra ser veloz, né? Eles têm movimento. Então, cada folheto é um instrumento de movimento da palavra de Deus. Cada periódico é um movimento na tentativa de que a palavra de Deus chegue veloz ao coração das pessoas, aos nossos corações. Então, o primeiro é o domingo, né? Que é esse que
as pessoas, quando estão na celebração da missa, têm em mãos o domingo, maravilhoso. Isso aqui para a missa. Ele é o pioneiro. Sim. A diferença é que aqui o padre é quem conduz, né? Conduz, É o preside, padre, o né? ministro, e que aqui tem as duas mesas, a celebração da palavra e a celebração da Eucaristia, porque ali está o padre, o bispo e assim por diante. Aqui é um material preparado, esse folheto, para as comunidades onde o padre não pode estar presente. Então, é o ministro leigo, é a ministra leiga, é o diácono que dirige a celebração da palavra. Folheto. A revista tem o mesmo objetivo de as pessoas acompanharem a celebração tendo a revista em mãos, mas diferente do folheto que você participou no domingo e foi aquele domingo, né? Terminou. Aqui não. Aqui, além das celebrações de domingo, você tem mais possibilidade de material para o alimento da sua fé, como disse há pouco, né? Sim. Você tem catequeses para entender melhor a fé, catequeses para conhecer melhor Nossa Senhora, catequese para entender melhor a liturgia e assim por diante. E as outras celebrações que estão contidas aqui, como adoração ao Santíssimo Sacramento, celebração de Ezequias, as biografias dos santos, visita e bênção às famílias, e como forma que abrange tudo é a questão da leitura orante da Palavra de Deus, que aqui também temos as orientações. Acho que Desculpa, Jennifer, falando especificamente dos folhetos, né? Uhum. E se torna, né, de fato, um companheiro diário, né, para todos os dias. Diferentemente dos folhetos, né, como o senhor mencionava, que são dominicais, aqui a gente tem um material para a semana toda, né, para ter ali com a gente diariamente. Isso, e um não substitui o outro, viu? Exato. Cada um tem o seu objetivo e o importante é que a comunidade seja alimentada pela palavra de Deus que contém em cada um deles, né? Assim como acho que todos os periódicos da Paula, acho que o senhor menciona, né? Nenhum periódico substitui outro, acho que a ideia é Cada exatamente um tem o essa, seu né? público e cada um realiza o seu objetivo, né? Com certeza, são muitos anos de história. Assim como temos o folheto para a celebração de missas com crianças, temos depois a formação, uma revista que é para os catequistas, que é a Ecoando, e temos a Vida Pastoral, que é uma outra revista também com conteúdos preparados para os ministros ordenados, no caso, os padres, os diáconos e os bispos, mas também para os agentes de pastoral e o povo de Deus em geral. Com certeza, um material muito, muito rico. E a liturgia diária, Não podemos esquecer. podemos esquecer, porque assim como temos o domingo, que contém a celebração da Eucaristia Dominical, temos a revista Liturgia Diária, e os dois caminham juntos, assim como também nós queremos que os dois, o folheto Celebração da Palavra e a revista Celebração da Palavra, caminhem juntos nas comunidades. Certamente vão caminhar e a gente, né? Acho que desde os primeiros momentos que o periódico foi anunciado, já gerou assim uma expectativa nos fiéis, né? Que Acho que bom. o que evidencia realmente a sua relevância, que as pessoas estão sedentas pela formação, por vivenciar a fé da forma mais plena e pautada realmente na palavra de Deus, né? Exatamente. Então, uma coisa, Jennifer, que também eu gostaria de reforçar, é que com essa possibilidade da celebração da palavra de Deus, a comunidade se encontra. É muito importante o encontro comunitário para celebrar. E o nosso povo gosta de celebrar. Então, isso cria vínculos. Uhum. Celebrar presencialmente. E para a capela, na capela, no lugar reservado na comunidade para isso. É importante o encontro presencial, porque isso cria vínculos, como disse. E esses vínculos, além do mais, as pessoas são alimentadas
para enfrentar os desafios da vida. E esse alimento é o alimento do alto, que é o alimento da palavra de Deus. Um destaque que eu gostaria de dar é que a palavra de Deus nas comunidades está relacionada à questão do seu cotidiano, né? Você ouve a palavra de Deus e essa palavra nos inspira ações, né? Seja ações na família, ações e desejos de um mundo melhor. Por isso, a celebração também é motivadora de incentivo na luta pela justiça. A palavra de Deus é luz e inspiração para que a gente tenha compaixão daqueles que mais sofrem. Por isso, uma comunidade que se reúne para ouvir, meditar e viver a palavra de Deus, essa comunidade vive a palavra de Deus assim. A visita aos doentes, alguém na comunidade está passando por um problema difícil, essa comunidade que se reúne, é unida, ela procura ir ao encontro daqueles que mais precisam ali na sua comunidade. Estão sempre movidas pelo espírito da solidariedade. Então, celebrar a palavra de Deus é se colocar no chão da vida, os pezinhos no chão da vida, e enfrentando os desafios, a gente os enfrenta inspirados, todos nós inspirados pelo desejo de um mundo melhor. Isso nasce da palavra de Deus. Sim, sim. Depois, Jennifer, uma reflexão nesse sentido se dá comunitariamente, no momento da celebração da palavra de Deus. Então, ali a gente compartilha os laços e a gente ajuda também a discernir a vontade de Deus em nossas vidas em comunidade. É muito importante a vida em comunidade. A celebração da palavra de Deus motiva isso. Uma vida em comunidade. Somos uma igreja que nasce, né, das pequenas comunidades. Quando os discípulos de Emaús, assim, um grupo de discípulos, né, arde o coração. Então, realmente, essa vida em comunidade é muito importante. Essa vivência da palavra, não de uma forma isolada, mas de uma forma coletiva, tá ali no sentido realmente da nossa fé, né? Com certeza, né, Padre? Com certeza. Um incentivo nesse sentido da revista Celebração da Palavra é para as nossas comunidades que são coordenadas por ministros e ministras leigas. Então, o que isso reforça? Reforça aquilo que o Concílio Vaticano II destacou, que é a presença dos leigos. O Concílio Vaticano II ele se realizou, como a gente sabe, de 1962 a 1965. E nesse concílio, foi um dos maiores da Igreja, destacou o sacerdócio comum dos fiéis. Todos os fiéis batizados recebem, pela graça de Deus, o que nós chamamos de sacerdócio comum. Então, celebrar a palavra de Deus, tendo como coordenação de um leigo ou de uma leiga, de um ministro da palavra, dá ênfase justamente ao papel que o leigo tem na igreja. Viu? Sim. Animador, ministros leigos que conduzem a liturgia, pregam homilias em diálogo com a igreja e coordenam a vida pastoral da comunidade. Então, esse material também é para isso. Dá ênfase a essa riqueza que nós temos espalhadas pelo Brasil, a riqueza da presença dos nossos irmãos e irmãs leigos que coordenam as comunidades em comunhão com o projeto de pastoral, junto com os párocos, nas comunidades, se desenvolve assim, viu? Na alegria e na presença, participação e esforço de muitos e muitos e muitos leigos e leigas. Com certeza, e a gente falava no início, né, acho que também para reforçar, que é um material pensado por pessoas, né, que sabem o que estão fazendo, né, Padre? Então, se a gente puder realçar um pouquinho, né, quem são essa equipe, quem é essa equipe, quem que está envolvida nesse projeto e nos demais periódicos da Paula, assim, são realmente especialistas nos que... Eita, que engasgou aqui! Sim, tá são bom. especialistas naquilo que eles estão fazendo, né? Sim, todos nós, por natureza, por carisma, primeiro porque nós somos batizados. Todo batizado, e como disse
a nossa igreja tem como centralidade a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é central na vida de todo batizado católico, apostólico, romano, todo cristão. Sim. É a palavra de Deus. E aí se agrega, além do batismo, nós somos consagrados. Né? O dom da consagração religiosa. E mais do que isso, a gente conta. Eu digo isso porque as equipes dos nossos periódicos, todas elas, de todos os periódicos, têm a presença do paulino, né? Dos paulinos. Então, que é por missão, em primeiro lugar, por missão, o paulino, ele é filho da palavra. O Berione disse que nós nascemos da palavra de Deus e da Eucaristia. Então, nós somos filhos da palavra. Os filhos da palavra, por missão, amam a palavra. Então, o nosso material nasce desse amor pela palavra de Deus. Por natureza da nossa vida que nós assumimos enquanto vocação para viver e anunciar a boa notícia, que é a palavra de Deus. Então, todas as equipes têm a presença de um paulino, né? Justamente porque nós queremos e todo o nosso material tem a nossa cor, a cor paulina inspirada no apóstolo Paulo, que foi esse homem que se apaixonou pela palavra, que é o próprio Jesus, e desde o dia em que ele se apaixonou profundamente, aquele dia em diante, como diz os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Paulo ia a caminho de Damasco, ele caiu por terra diante de uma luz forte, e essa luz o cegou. Foi preciso ele cegar para poder enxergar o invisível, enxergar o que transcende. Então nós somos inspirados nesse homem que, apaixonado pela palavra de Deus, depois dessa queda e que ele se levanta, a palavra de Deus corre veloz por meio do instrumento primeiro, que era o próprio corpo dele, das comunidades que ele fundou, das cartas que ele nos deixou, e hoje nós somos herdeiros desse legado e por isso responsáveis de também sermos velozes no anúncio da palavra de Deus. Toda a equipe tem um paulino. E depois contamos com uma gama maravilhosa de colaboradores, leigos e leigas, que nos ajudam, que são como que extensão da nossa missão. Gente preparada, gente que trabalha com carinho diante da palavra de Deus para deixar sempre mais bela, viu? Porque tem todo esse movimento de diagramação. A gente diagrama o material com muito carinho para que a palavra de Deus merece o que é mais belo. Então a gente se esforça, né? Pelo menos a gente tenta. E essa tentativa é porque nós temos muitas pessoas com a gente. Para no final de, nossa, que maravilha! Depois que isso aqui chega nas nossas mãos, por trás tem um tanto de esforço. Tem a oração, que certamente a gente, em primeiro lugar, tem que rezar. Tem o trabalho árduo, trabalho para escrever. Escrever precisa de empenho, de inspiração, precisa de luz do alto. Então, pessoas envolvidas com esse trabalho, tanto da redação, da diagramação, depois da impressão. É um movimento que envolve muitas pessoas até esse material chegar lá na paróquia. Então, quando você tocar com suas mãos esse material, saiba que por trás tem um grupo enorme de pessoas maravilhosas que preparam e capacitadas, profissionais e de fé. Toda essa equipe que preparou com muito afinco, com muito carinho, esse material que você tem em suas mãos. Então, trate-o bem. Padre, acho que a gente já vai caminhando para a conclusão, mas pensando até assim, depois do nosso corte do Instagram, vamos explicar assim para o nosso público por que é importante conhecer o novo periódico da Paulus, o Domingo Celebração da Palavra de Deus. É importante conhecer a nossa revista Celebração da Palavra de Deus,
porque ela contém o conteúdo, ela contém a mensagem central da nossa fé, que é a própria palavra de Deus. Se a comunidade tem em suas mãos esse material, ela já tem uma colaboração enorme para que as celebrações da palavra de Deus dominicais, para que os encontros comunitários durante a semana que a comunidade preparou, eles vão ter muito mais qualidade, eles vão ter muito mais resultado na vida das pessoas, no sentido de formação bíblica, animação litúrgica e animação da fé mesmo, no sentido da devoção aos santos. E mais ainda, vai ter também esse incentivo para a solidariedade com os que mais precisam, visita aos doentes, a preparação da leitura orante da palavra de Deus e assim por diante. Com certeza, acho que agora a mensagem chega veloz, hein? Que a palavra chegue veloz. A mensagem foi passada. Paulo Apóstolo dizia, a palavra não está algemada. Por isso, ela é veloz. Então, o que nós podemos fazer é possibilitar que ela seja mais veloz ainda. E esse é o nosso papel enquanto paulinos. Possibilitar que a palavra corra veloz, porque ela não está algemada e é ela que move o nosso coração e é a palavra que faz os nossos olhos brilharem. Com certeza, Padre, muito obrigada pela presença do Senhor aqui com a gente. Certamente é um episódio que, além de nos apresentar esse novo periódico, também nos forma e nos faz entender melhor, né, o sentido realmente da palavra na nossa vida, na nossa fé e na nossa caminhada, enquanto católicos, enquanto cristãos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, um abraço para você e para todos que nos ouvem, que nos acompanham. E se você quer conhecer, né, o novo periódico da Paulus Editora, O Domingo Celebração da Palavra de Deus e todos os demais periódicos aqui da Paulus, é só conhecer uma das nossas livrarias pelo Brasil. Você pode procurar a mais próxima de você. Também no nosso site, no Televendas, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, inscreva-se, ative as notificações e fique sempre atento aos nossos episódios. Até a próxima!